Hein? Aspirador High Speed da VAP. Esse aspirador aí é um aspirador considerável 2 em 1. Por que ele é 2 em 1? Ele aspira água e sólido? Não. É porque ele aspira cantos e também ele conta com essa alça extensora que facilita o manuseio. Então você pode usar de duas maneiras: somente com a mão, né, nos cantos, sem essa parte de baixo, e com a parte de baixo e com a alça extensora, como aqueles aspiradores que aparecem nos filmes, aparece muito em seriados, muito legal. O que o cliente relatou? Essa máquina está na garantia e ela parou de funcionar. De antemão já digo, um problema clássico. Já peguei uns 10 desse daí com o mesmo problema. Não liga. O que a gente pode dizer um pouco sobre esse material? Esse aspirador 2 em 1, ele tem nas tensões 127 volts e 220. A potência dele vai ser de 1000 watts, igual. O que vai mudar vai ser a amperagem. Em 127 ele consome mais amperes, em 220 ele consome menos amperes. A capacidade total, né, desse recipiente em litros é de 1 litro 200 ml, né, 1,2 litros. Capacidade de sólidos ali que ele comporta 0,7 litros ou 700 ml. O cabo dele é um dos melhores assim, requisitos da VAP. No sentido de aspirador, são 4 metros de fio, certo? As dimensões dele são 25 centímetros de comprimento, 14,5 de largura e a altura de 108 aí, centímetros. Primeiro passo aí, faço a abertura, né? Destaco todos os elementos, incluindo a carcaça do motor. Começo uma observação para ver se eu encontro algum fio rompido, alguma avaria no rotor, mas eu já de antemão vejo que o rotor tá bom, não tem obstrução nas hélices do motor, estão limpas, né? Embora tenha um pó fino aí, né? Preocupante, mas tem. Achamos o problema. O problema é esse fio solto. Novamente, é um problema meio que crônico da VAP ali. Não sei se é por conta do aquecimento, não sei se é por conta da vibração, mas provavelmente deve ser da vibração, né? Então o que eu vou fazer aí é um reparo nessa área. Já vou adiantar para vocês algumas especificações importantes que o manual, né, que muitos não leem o manual. É necessário fazer a leitura para quando vai utilizar esse tipo de equipamento, para não se iludir, não também cair no papo do vendedor como se esse fosse o melhor aspirador do universo. Então, quando vocês compram ou vocês vão pensar em fazer uma pesquisa de compra, faça um requerimento lá com o vendedor sobre o manual. Eu posso ver o manual? Tem manual? Onde que eu acho o manual? Existe manual online? Existe. A VAP disponibiliza manuais online, né? E um aviso muito importante sobre esse aspirador, né? Esse produto, ele não foi projetado para aspiração de partículas finas, partícula de gesso, partícula de toner de impressão, de cimento, porque o que acontece? Vai dar problema no motor. Em que parte do motor? Mais precisamente no rotor. Se a gente for fazer uma análise de dureza, assim, o pó de gesso, o pó do toner, o pó de cimento, esses pó finos de construção, eles são baseados em pequenas, minúsculas pedrinhas, né? E se essa poeira fina que carrega essas pedrinhas forem sendo acumuladas nas coletoras do rotor, e sabendo que o rotor tem um atrito direto com as escovas, o rotor tem uma dureza, certo? A escova tem outra dureza. O acúmulo do pó fino ali pode ocasionar a ruptura das escovas, bem como ela queimar de forma irregular e você colocando para o lixo o teu motor. É como se estivesse raspando o teu motor em pedra, basicamente. Vou usar a parte
desse conector aí, certo? Para fazer uma solda. Isso aí esquenta, né? Mas eu dou uma apertadinha e faço a solda por fora. Voltando, não utilize esse tipo de aspirador, mesmo que ele for assim, o vendedor te fale, nossa, esse é o melhor aspirador do mundo. Não é verdade, ele é um aspirador que ele tem que ser respeitado, assim como todas as máquinas tem que ser respeitado o seu uso, certo? E não é para usar esse aspirador, por exemplo, durante 5, 6, 7 horas seguidas, limpar a casa inteira, limpar o carro inteiro de uma vez só, porque você vai acabar com outro problema que acontece na assistência técnica, que é o problema do sobreaquecimento do motor. Aí você empena a carcaça que é de plástico, você frita as bobinas do estator, então você tem que ter um certo cuidado. Não é porque ele é potente, né, que tem uma potência considerável, que ele é forte, que ele aspira, que ele limpa muito bem, que você vai usar ele por muitas e muitas e muitas horas. Intervalos, gente, sempre procure intervalos de tempo entre as aspirações. Outra coisa muito importante, são 700 ml que comportam, né, o recipiente, como eu disse anteriormente para vocês, a capacidade útil de sólidos ali, né? Capacidade total ali 1 litro e 200 ml, capacidade útil, né, que os sólidos vão se comportar, são 700 ml. Então, se você aproveitar para fazer a limpeza ideal desse reservatório aí de pó, enquanto você faz as limpezas, é muito bom. Você conserva o teu equipamento. Nunca lave o teu produto numa lavadora, com uma lavadora de alta pressão ou em lava-louça, que também o manual deixa isso claro. O que o manual não deixa claro é o tempo de utilização do produto, porque assim, em toda a venda, pelo que eu tenho observado, falta um pouco mais assim da parte do vendedor. O vendedor tem que recorrer ao manual, recorrer às instruções, recorrer à ajuda da fábrica quando ele não sabe. Não simplesmente empurrar o material, não simplesmente empurrar o produto, certo? Então essa é a dica que eu dou para vocês. Agora, isso daí que eu tô colocando, que é a trava do reservatório de pó, para colocar essa pecinha, demorei acho que no mínimo uns 10 minutos. Fiz a abertura e o reparo dele em 10 minutos, os outros 10 minutos eu demorei para colocar isso aí. Eu fiz a edição desse vídeo, porque olha, essa parte é a parte mais chata de montar esse tipo de aspirador. Tirando isso, ele é tranquilo. É sempre esses mesmos problemas. Quando não é um motor que está derretido, é algum fio que está solto. Uma vez eu cheguei a pegar um que estava com os 4 fios soltos. Fiz o mesmo procedimento aí. O que me falta muito nessa assistência é um clipador, que daí eu vou ali e faço uma clipagem, eu não preciso mais utilizar a solda. Qual que é a preocupação de eu utilizar a solda nesse caso? Se porventura esse cliente, dono dessa máquina, ele for utilizar essa máquina aí por 2 horas, que ele seja louco e utilize por 6, rapaz, vai aquecer. Primeira coisa que vai fazer é desligar. Então, teoricamente, eu estou fazendo uma medida de proteção, mas não é o adequado. Tá errado isso aí que eu estou fazendo. Mas é um reparo, porque o cliente tinha pressa, então foi feito esse reparo. Não quis esperar a garantia, porque de média de 15 a 20 dias para a peça chegar, para esse motor chegar. Vamos pôr de 10 a 15 dias, na verdade, que a VAP é um pouquinho mais rápida. Mas tirando isso, são essas informações que eu passo para vocês. Então, muito cuidado quando vocês forem realizar quaisquer tipos de compra que o vendedor apresenta para vocês, que é uma maravilha. Na verdade, é um produto que tem que ser tomado cuidado. Muito cuidado também com o que você está aspirando com esse aspirador, certo? Partículas muito grossas, né? Pode vir a obstrução ali das entradas e tem que ser limpo. Aí se for muito grossa, né, como nos cantos do sofá, que acumula cabelo, acumula uma porrada de coisa em canto do sofá, o ideal é você fazer uma aspiração ali sem o bico, certo, de canto, e depois utilizar o bico de canto só para uma finalização.
Então são alguns macetes para você fazer essa utilização que muitas vezes o vendedor não te informa. Estou te informando neste momento, né? Aí a gente vai fazer o processo final de remontagem. Consequentemente a gente vai testar para ver se essa adaptação funcional, né, realmente funciona.